Este culto é para revestimento, para busca. Procura se concentrar na presença do Espírito Santo. Se possível, não abra os seus olhos, mas busca mesmo, se encha do Espírito de Deus, se renove. Essa é a necessidade. O cristão ser firme, ser forte, ele precisa do Espírito de Deus, amém? Feche seus olhos, levanta as mãos para Deus. Pai, eu vim à tua casa, eu vim te buscar, eu vim para te ouvir, eu vim te adorar. Eu vim, Senhor, eu preciso do Senhor. Vem, Santo Espírito. Diga a Ele, Senhor, eu vim para me encher. Oh, maravilhoso Deus, vem, Senhor. Vem, Santo Espírito. Vem, maravilhoso Deus. Oh, aleluia, Jesus. Vem, Santo Espírito. Isso, levante as mãos para adorá-lo. Ministrar um louvor que você sinta no seu coração. Que você verdadeiramente entre na sala do trono de Deus. Oh, maravilhoso. Vem, amado nosso. Exaltamos, ó Deus Santo. Oh, Jesus. Recebe o nosso louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
ofereça ao Espírito de Deus, com grande prazer em pertencer a Ele, alegria de ter o nome no livro da vida, o maior honra e o maior privilégio de um ser humano na face da terra, a salvação eterna. Aleluia, Jesus. Oh, maravilhoso Deus, obrigada, Pai. Senhor, te agradecemos. Graças damos, Senhor, pelo Calvário, pela imensidão dos teus cuidados, pelo teu amor. Graças damos, Senhor, se estamos aqui, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido conosco. Aleluia, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Mostra a Deus a alegria que você tem em pertencer a Ele. Mostra a Deus quão é preciosa a vida com Ele na sua presença. Obrigado, Senhor. Coloque as mãos no seu coração. Fala com Deus. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. A Jesus vivo e ressurreto. A Ele nos dirigimos. Vem, Senhor. Vem tomar a tua direção. Você que crê e confia no que está escrito, como Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ainda que você esteja em um momento de lutas, alguns certamente estão passando lutas, alguns lutas maiores, outras menores, mas é o momento de derramar o coração e dizer: Jesus, toma a frente da minha batalha, fala comigo. Vem, Santo Espírito. Pai, como é gostoso, como é bom ser ensinado pelo Senhor. Fala conosco, Senhor. Tua presença, Senhor, é gloriosa. Nosso Deus, agradecemos por tudo, Pai. Vem, Senhor, aceita e receba o nosso culto. Fala conosco, é o nosso pedido. E Jesus, mais uma vez, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir esse Deus bonito? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Valeu, meninos. Vamos sentar. Amém, Jesus? Então, irmãos, nós estamos aí numa fase tão gostosa, uma presença gostosa de Deus, não é? Tanta coisa bonita que Jesus tem feito. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 19. O assunto do momento você já sabe qual é, não é? Qual é mesmo o assunto? Acho que eu não ouvi muito bem. Ouvi assim um burburinho. Santificação. Então, livro de Êxodo, capítulo 19.
Vamos fazer, ainda há pouco tivemos o culto das 18. Vamos fazer a leitura dinâmica, a leitura responsiva. Nós vamos ler 10 versículos aqui, tá? Do 1 ao 10, no capítulo 19 de Êxodo. A leitura gostosa, coisas assim tremendas. Então eu leio os versículos de números ímpares, eu começo e a igreja continua lendo os versículos de números pares. Então vamos lá. Bom, o título diz: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto de Israel. E acamparam-se no deserto, voltando, né? Israel, pois, ali acampou-se. Eu vou acompanhar vocês, irmãos. Nosso culto está sendo lançado aí no Instagram, está nas mídias. E o que acontece? Quando o versículo é longo, por exemplo, tem gente que dá uma acelerada e tem gente que lê um pouquinho mais devagar. Então, um está correndo, o outro está lá atrás. Então, se o versículo eu vou acompanhar fazendo um fundo aqui. Bom, versículo 3 é meu. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vamos lá? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Reino sacerdotal, povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7, vamos lá comigo. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E o 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Amém? Bom, como dissemos, não dá para fazermos um estudo de todo este texto, essa parte toda que nós lemos até o versículo 10, porque é muito conteúdo, é tremendo. A palavra de Deus é uma riqueza de valor inestimável, não tem como mensurar o valor, não é? Porque é Deus falando. Agora, irmãos, nós estamos ouvindo insistentemente sobre santificação. Santificação, mas como num mundo tão sujo, tão cheio de tantas mazelas, de tanta podridão, de tanta maldade, enfim. Claro que sim, pode, por que não? Oh, meu Deus, cada um é um. Tem um ditado no mundo que diz: cada cabeça uma sentença, né? Mas não vamos por aí, porque a cabeça é Cristo. Se a cabeça é Cristo, nós seguimos a Cristo. Ou seja, Ele que dirige a nossa vida, Ele que rege a nossa vida. O que acontece, irmãos, é posicionamento. A necessidade é de posicionamento. A Bíblia nos revela claramente, com toda clareza, que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, viveu aqui na terra como homem. Ele viveu aqui na terra como um ser humano. A parte humana, teve fome, teve sono, cansaço, entrou no barco junto com os discípulos e dormiu, estava cansado, pegou num sono pesado, as ondas jogavam o vento, o barco para um lado e para o outro. Então, uma realidade. E a Bíblia diz que ele viveu na terra sem cometer pecado. Posicionamento, tudo começa dentro do coração. Agora, por outro lado, irmão, se o cristão também não tomar a sua posição como filho de Deus, não
não ocupar o seu espaço, como a palavra de Deus diz, e é tremenda a posição que Deus dá àqueles que o recebem, né? É só lembrar que ao aceitar Jesus, o nome é registrado no céu, no livro da vida. Então o cristão precisa ser posicionado, então servindo a Deus com temor e respeito total pela palavra dele, mas se posicionando como filho de Deus também, para não deixar, né, que as mazelas do inferno venham atingir. Bom, o que nós vemos aqui em primeiro lugar, depois de tudo que temos visto dentro do contexto da santificação? Nós vemos aqui no versículo 4, vamos direto no versículo 4, Deus falando com o povo de Israel, tá? Nós vimos acima, irmãos, que era o terceiro mês que eles haviam saído, Deus havia tirado pela mão de Moisés, tirou o povo de Israel do Egito. Eles saem do Egito levando costumes do Egito, tá? Mas o seu Deus logo falou com eles, e de uma forma linda e gloriosa, vai dizer: ó, vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Por quê? Faraó saiu furioso atrás dele com todo o seu exército. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o seu Deus os guardou minuciosamente em tudo, cada dia e cada noite, em todo o tempo. De dia o Senhor Deus, ele tomava a forma de uma coluna de fogo para dirigi-los, para que eles fossem à frente sem errar, para que seguissem aquela nuvem, aquela coluna. De noite era a coluna, perdão, de dia era uma nuvem, não é? Que Deus fazia sobre eles, para que eles ficassem protegidos do sol escaldante do deserto. Enfim, era a presença de Deus sobre eles, de dia e de noite, e dando direção, proteção. Só que aqui Deus vai usar uma figura ilustrativa fantástica, que é a da águia. Aí ele diz assim, palavras de Deus para o povo de Israel: vós tendes visto, eu estou repetindo o versículo 4, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Como vos levei sobre asas de águias? A águia, irmãos, é uma ave, um animal tão espetacular, ele é tão cheio de características próprias, que são realmente dele, ou seja, da águia, tá? E são assim, tremendas e inconfundíveis. Exemplo disso, a águia, ela voa alto, muito alto. O que significa isso? Há um distanciamento tremendo, irmãos, quando um cristão assume a presença de Deus, e ele tem a consciência de que ele não deve dar lugar ao diabo, não deve dar aquela escorregada, ele deve vigiar para se guardar, não deve alimentar ou deixar o medo tomar conta do seu coração, tudo que o deixa para baixo. Então, uma simbologia de lugares altos. Então, a águia, ela só dá voos altos, ela desce, dá aquela rasante para pegar uma presa para alimento dela ou dos filhotes, mas logo ela sobe, ela apanha aquela presa, logo ela sobe e vai de novo aos lugares altos, ela voa alto. O que significa isso? Bom, como simbologia bíblica, tá? Estar perto de Deus, mas longe dos predadores. O cristão que aprende a viver da fé, irmãos, ele sabe que Deus o guarda nos seus braços. O Salmo 91 garante isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha o Altíssimo aí. Olha Deus nos lugares altos dizendo, ó, vem. O que é isso? É fé. Uma certeza da presença de Deus. Estamos aqui na terra. Somos seres humanos. Estamos no meio de uma sociedade controversa, de valores totalmente avessos aí, muitos e muitos avessos. Mas o que a palavra está dizendo? Está dizendo, Deus apanhou, está dizendo que tomou Israel, como a águia apanha os seus filhotes e leva lá no alto. Então o entendimento é, aceitar a Jesus, aprender a viver da fé, é estar juntinho de Deus. Então Deus leva aos lugares altos. Ou seja, sai desse fundo de poço, sai dessa depressão, sai dessa angústia, sai dessa amargura, abandona esse medo, tudo que faz parte dos lugares baixos. Pastor, eu quero entender melhor. Então vamos lá.
Marca essa página aqui e vai comigo agora lá novamente, como eu citei só, né, no Salmo 91. Vai comigo no Salmo 91. Isso. Agora nós vamos no versículo 14. Vamos lá? Vamos juntos? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu. Tem que haver uma diferença, né, irmãos? Entre a pessoa que tem o nome no livro da vida e a pessoa que não tem. A pessoa que aceita Jesus, eu vou citar, o bom é mostrar, mas se eu mostrar todos os versículos, eu vou dizer onde estão, porque isso levaria muito tempo aqui no culto, mas no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, o Espírito Santo diz, através do Evangelho de João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como eu sempre digo, você pode ser uma pessoa muito boa e gostar de fazer bem a todo mundo e até fazer um bem enorme aos filhos do seu vizinho, da sua vizinha, mas você não tem a responsabilidade de sustentá-los. Eles não são teus filhos, mas os teus filhos você tem. Pois é exatamente isso. Deus tirou os descendentes de Abraão do Egito para cuidar deles. Vai dizer literalmente: vocês são meu povo. Agora, eles teriam de ouvir e obedecer a sua palavra. Esse foi o pacto. Esse foi o pacto. Então o Senhor Deus veio e usou a figura ilustrativa da águia, que é um animal fantástico, irmãos. Desce, apanha uma presa, logo sobe e voa alto, altíssimo. Então, algumas características da águia. Por que é importante nós atentarmos bem para isso? Porque se nós somos filhos de Deus, temos de ter a mesma natureza de Deus. Ah, mas eu sou um ser humano, estou aqui sobre a face da terra. Enquanto o cristão, irmãos, tiver um raciocínio lógico nas coisas espirituais, ele não vai desfrutar da qualidade de vida que Jesus trouxe. Por exemplo, como é que você vai repreender um mal, repreender uma enfermidade, uma dor, se você não tem certeza que é um direito seu? Então, a figura ilustrativa da águia, Deus está dizendo: ó, eu levei vocês como a águia leva os seus filhotes, ou seja, eu quero você num lugar alto. O que significa isso? Livre dos predadores. A águia voa alto e ela faz o ninho alto. Sabe-se sobre a águia, em qualquer estudo sobre águia, que quando ela vai fazer um ninho, ela também procura um penhasco altíssimo para fazer o seu ninho, e ali então ela vai chocar os seus ovinhos, os seus ovos, os seus ovinhos, para que os seus filhotes nasçam lá no alto, ou seja, novamente, livres dos predadores. O cristão tem que viver aqui na terra numa fé, irmãos, de que por mais que o mundo esteja em destruição, sabendo que o diabo é o destruidor, o diabo não pode tocar naquele que pertence a Cristo. Então você tem que tomar uma posição. Não é uma coisa automática. O Antigo Testamento, Deus agia diretamente. No Novo Testamento, Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos. Não é isso que a Bíblia fala? Sim ou não? Quem é capaz de dizer um amém? Amém. Amém. Jesus disse: eu vos dou o poder. Vocês vão pisar as serpentes, pisar os escorpiões. Mas se o cristão não ocupar o seu espaço, irmãos, claro que o diabo vai jogar à vontade, vai brincar à vontade. O cristão tem que se posicionar. Tem que entender os seus direitos, suas responsabilidades para com Deus, mas seus direitos. E Deus está mostrando aqui uma glória tremenda para dizer: ó, eu coloco você num alto retiro, porque você conhece o meu nome. Ou seja, quando o mal vem, você corre para ele, você usa o nome dele, você ora a Deus, ou você repreende, mas você usa o poder de Deus. Não é como aquele que não tem, que fica em desespero. Acontece alguma coisa, vem uma tentação, vem uma ameaça, fica perdido. Não, você tem direção. Então eles poluem num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Olha a importância, irmãos, de conhecer a Jesus e o poder do seu nome. Muita gente usa o nome de Jesus a 3x2, a 3x4, nas brincadeiras e vai, isso é coisa séria. Quando um cristão, irmãos, se vê numa situação difícil, tá? Se há tempo de orar, ele ora. Senão ele invoca o nome de Jesus. Por quê? Porque ele tem uma fé no poder do nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo está dizendo aqui. Então ele diz, eu poluí no alto retiro. Mas antes ele falou o quê? Pois que tão encarecidamente me amou. Uma pessoa que se dedica em amor a servir a Deus. Não é aquela pessoa que se torna religiosa. Muita gente confunde, irmãos. Religiosidade, confunde uma religiosidade, o que não deveria ser confundido, porque uma coisa é aceitar a Jesus e desfrutar da paternidade de Deus, do poder de Deus, e assumir as responsabilidades de filho de Deus. E a outra é simplesmente cumprir como que rituais religiosos. Já foi ao culto, já fiz minhas orações, minha devoção, e vai. Quando o mal ataca, não tenha fé para invocar o nome, não tenha fé para repreender. Quando algum problema é mais grave, fica meio perdido, se desespera, quando tem o poder da oração a seu dispor. Irmãos, o cristão tem todos os recursos de que precisa neste mundo para ter os cuidados de Deus. Então o que Deus está dizendo é, você é meu filho, eu apanho você aqui, trago você comigo, um lugar alto. O cristão que espiritualmente assume verdadeiramente a presença de Deus, ele não tem medo, irmãos. O medo faz parte dos lugares baixos. Por isso a Bíblia fala do alto retiro. Pastora, será que é assim mesmo no Novo Testamento? Porque Deus usou o exemplo da águia, não é? E falou que os levou lá em cima das asas da águia. Vamos ver o que o Espírito Santo fala no Novo Testamento para quem aceita Jesus? Então vamos lá. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, fica bem lá atrás, vamos lá? Carta aos Efésios, capítulo de número 2, vamos lá, versículos 5 e 6, para a gente formar um contexto, versículos 5 e 6. O que o Espírito Santo está falando aqui? Vamos lá? Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos juntos? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nós, vamos juntos? Nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha, irmãos, que coisa forte. Simples, né? Quer dizer que quem aceita Jesus, que é a palavra de Deus, e obedece a palavra, e assume seu lugar de filho de Deus, está nas regiões celestiais, juntinho de Jesus. Juntinho de Jesus. Que isso? Pois é, irmãos. O que vale neste mundo é um mundo espiritual que opera, que trabalha. Quando o cristão se sente para baixo, irmãos, já viu como o diabo se aproveita e pensamentos são atormentadores? Quando o cristão, basta o cristão enfraquecer na fé. Enfraqueceu na fé, é aquilo, meu irmão. Tempestade em copo d'água, um pequeno tropeço vira uma montanha. O cristão tem que parar de ficar olhando os problemas e contemplar as grandezas de Deus, para ter uma força e poder de lutar com as armas certas. Nunca haverá um problema nesta vida, aqui neste mundo, para o qual Deus não tenha solução. Jesus disse, no mundo tereis aflições, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele disse? Eu venci o mundo. Então, se Deus se coloca numa figura ilustrativa, ele se compara com a águia para dizer, eu levei vocês como a águia leva lá os seus filhotes lá no alto. Ele está dizendo, eu fiz exatamente isso com carinho, né, irmãos? Então, nós temos que ser filhotes de águia, né? Sim ou não?
O cristão não tem que ficar preso aos problemas. Irmãos, como o diabo gosta que o cristão fique com o coração, com os olhos no diagnóstico, o coração preso ao medo. Como o diabo gosta de aprisionar filhos de Deus, irmãos. Bom, entendemos bem essa parte aqui? Então vamos voltar lá em Êxodo, no capítulo 19, onde nós iniciamos. Vamos lá, então, mais uma vez, ainda no versículo 4. Você não enjoa de ler o mesmo versículo não, né? Você enjoa de escutar a palavra de Deus? Então vamos lá. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Por que Deus está dizendo dessa forma, como vos levei sobre asas de águia? Então, irmãos, o faraó, quando soube que o povo de Israel tinha saído do Egito, ou seja, saiu do seu domínio, de debaixo das suas garras, porque ele castigava aquele povo à vontade, para eles serem verdadeiros escravos, o que aconteceu? Ele saiu furioso com todo o exército atrás deles. E o que Deus fez? Os protegeu nas 24 horas, todos os dias. Eles estavam tão guardados por Deus, Deus não tirava os olhos deles. Deus não tirou os olhos deles. Então Deus usou essa figura para dizer, olha, peguei vocês, botei lá no alto, como a águia faz lá com seus filhotes, e trouxe vocês. Trouxe a mim. Isso é lindo demais, irmãos. Aí você contempla isso, como contemplamos no Salmo 91, contempla em Efésios e outras partes, irmãos. E de repente o cristão, ele não se esforça para sair da tristeza, da amargura, da angústia. Há filhos de Deus, irmãos, que não sabem passar por vales. Quando vem problemas, entram logo em desespero. O cristão tem que amadurecer, irmãos, criar estrutura. Saber que o Espírito de Deus está acima de tudo, está atento a tudo. Que a palavra de Deus, ela é viva e tem o mesmo poder em todo o tempo. Que os mesmos cuidados que Deus tinha, Ele tem. Ele só age de forma. Por que as coisas mudaram do Antigo para o Novo Testamento? No Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos em animais. Para que o ser humano tivesse um valor extraordinário, como verdadeiro filho de Deus, lavado no sangue de Cristo, Jesus entregou a vida. Então, se a gente parar e analisar e pensar nisso, você diz assim, meu Deus, quem é o ser humano para Deus descer do céu e se oferecer em sacrifício em favor dele? Mas Deus quis assim. Ele quis, além de tirar o ser humano do pecado de Adão, Ele quis dar um valor extraordinário ao ser humano. Vai dizer, o que ninguém dá nada por ninguém, eu pago pela minha vida, eu dou minha vida pela vida de um ser humano. Então Deus, o Espírito de Deus está dizendo, ó, eu carreguei o povo de Israel em cima como a águia carrega lá os seus filhotes. Então a águia, irmãos, ela tem características muito próprias, e são uma riqueza extraordinária para o entendimento do cristão, por essa simbologia simples que Deus está apresentando. A águia é um animal, uma ave, que não tem medo. Que isso? Ela não tem medo. Dizem vários estudos, tá? Que a águia, quando ela está no voo dela, lá no alto, se vier uma tempestade, ela não desce para procurar um lugar baixo para se esconder da tempestade. Pelo contrário, diz que ela atravessa a tempestade, como quem atravessa nuvens, e vai acima da tempestade. Eu perguntei hoje o dia todo, já aconteceu de você pegar num voo, você pegar uma turbulência de uma tempestade, o avião dá aquela turbulência, aquela agitada, e todo mundo fica nervoso, gritando e tal, mas o piloto, né, com a sua técnica e experiência, ele atravessa por um lugar onde ele consegue, e ele passa acima das nuvens, de você ver as nuvens igual flocos de algodão, sabendo que lá embaixo está chovendo e você está ali em cima livre. Alguém já passou por uma turbulência? Tranquilo. Mas na hora que atravessa a turbulência, agita tudo, parece um perigo tremendo, o que acontece? Mas vai lá em cima. A águia tem essa característica. Se ela está voando no voo alto, sempre alto, a águia voa alto. Se cai uma tempestade, ela não retrocede, não desce, ela atravessa para ir acima das nuvens, ou seja, o cristão passa a luta sempre junto de Deus, irmãos, em oração, em lugares altos, não é no desespero, mas sim numa fé firme, ali na presença de Deus.
A presença de Deus é essa altura. A presença de Deus é essa segurança. A presença de Deus, você ligado na palavra de Deus, com a palavra no coração, você tem essa força de ir à presença de Deus no meio dos problemas. Quando muita gente se desespera e se entrega, o cristão que tem visão de águia, ele realmente corre para Deus. Ele vai para a oração e se sente seguro. Se sente na presença de Deus. Ele tem a palavra tão guardada dentro do coração que o Espírito Santo o faz lembrar. Então, dentro dele, o cristão dentro de si, tem a segurança que a palavra de Deus lhe oferece. Por isso que Deus diz, medita na minha lei de dia e de noite. Para você fazer o que está escrito, para que você possa prosperar nos seus caminhos. Ou seja, quando o mal vier, você está firme nas mãos de Deus. Você está seguro na presença de Deus. Então, a águia, ela tem muitas características que são dela, são próprias. Falei da visão, né? Que a águia tem uma visão, ela vê. A águia não é como abutre que come um bicho morto fedorento. A águia não. A águia gosta de pegar o animal vivo. A sua presa ela pega viva. Então a águia, ela vê o animal que ela quer, ela dá aquela rasante e vai buscá-lo, apanha ele vivo e leva para o penhasco onde ela está, para se alimentar ali. Ela tem uma visão muito longa, ela vê longe. Diferente, por exemplo, a gente fala da ovelhinha, que depende inteiramente do bom pastor que é Jesus, né? A ovelha tem uma visão curta. A visão física da ovelha é curta, não é longa. A águia não. A águia vê longe, ela tem uma visão muito distanciada. Ela vê longe, ela visualiza a presa, ela visualiza um predador, ela vê longe. Se ela visualizar um predador tentando rodear o seu ninho, que é difícil, porque ela põe o ninho no lugar mais alto, ela tem todas essas características. Então ela tem uma visão muito grande, muito longa, muito boa. O Senhor Jesus diz numa parte dos evangelhos, ele diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marca essa página aqui para a gente ver a visão que Jesus dá. Lá no Evangelho de Mateus, deixa marcadinho lá, a gente volta já já. Já já nós vamos voltar. No Evangelho de Mateus agora, no capítulo de número 26, no versículo de número 41, olha o que Jesus Cristo falou com os seus discípulos e fala conosco. Vamos juntos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne... Irmãos, o cristão que é ligado realmente em Deus, que é ligado no Espírito Santo, que tem no seu coração, o que o bom cristão faz quando ele acorda, hein, irmãos? Ele toma banho, toma um café, lava o rosto, toma um cafezão e vai para o trabalho. Faz isso? Não. A primeira coisa que ele faz é se consagrar a Deus. É orar, agradecer. Agradece a noite que Deus cuidou. Consagra o dia que vai passar. Entrega tudo nas mãos de Deus. Né? Vai na palavra, nem que seja um versículo ali, né? Aquela palavra que o alimenta, aquela palavra que o fortalece, aquela palavra que o guarda, ali vai ele. E em regra não é só isso, ele tem uma palavra para abençoar a família, ele tem uma palavra, e muitas vezes o Espírito Santo, né, o leva a lembrar de uma palavra que vai ser um alerta para aquele dia. Um exemplo disso é essa palavra aqui. Deus dizendo, ó, Jesus disse para os discípulos, vigiem e orem para não entrar em tentação. A vigilância espiritual. Às vezes o cristão não vigia, irmãos, que ele é filho de Deus. E aí? Vem alguma oferta, ele se suja. Às vezes o cristão não vigia que é filho de Deus. Vem o diabo com uma ameaça e ele entra em desespero. Se é filho de Deus, assuma que é filho de Deus. Assuma Deus como teu pai. O exemplo da águia. Uma outra característica da águia é que ela cuida muito bem dos seus filhotes.
mas bem mesmo. E não fica super protegendo, não. Ela protege em tudo. Mas no tempo certinho, ela dá um empurrãozinho para eles voarem. Como é que é isso? Ela sabe que eles vão ter que enfrentar, e vão ter que enfrentar a vida. O bom mesmo é preparar, né, irmãos? O cristão tem que ser preparado. Ele vai estar no meio do mundo em que virão ofertas ilícitas, vantagens de repente estupendas, que encheriam os olhos de muitos, mas que dos filhos de Deus, que andam na palavra, né? Que são prudentes, não vão encher. Depende, né, irmãos? Tem cristão que se suja, tem cristão que escorrega. Então a águia, ela cuida muito bem dos seus filhotes. Ó, dizem os estudos, né, são pesquisas comprovadas. Então a águia, ela procura o lugar mais alto para fazer o seu ninho. Ela vai lá no alto de um penhasco e não bota o ninho distante da extremidade do penhasco, não, da beira do precipício, não. Ela vai cuidar bem lá no alto. Aí ela fica ali cuidando dos ovinhos, sai para se alimentar, buscar alimento, mas ela está de olho, ela está atenta, ela logo volta. Eles estão num alto retiro, eles estão distantes dos lugares baixos, eles estão lá, os ovinhos estão no lugar muito alto. É o cristão, irmãos, que não tem medo que o mal atinja a sua casa, porque ele tem promessas de Deus para tudo na sua vida. Ele tem no coração promessa para cada momento, para cada área da vida. Exemplo, como o diabo gosta de tentar atingir filhos de cristãos. Mas o cristão que é guerreiro, meu irmão, ele assume sua posição. Porque ele sabe que os seus filhos são herança do Senhor. Não, são herança do Senhor. Ele parte para cima na oração, na determinação, na repreensão. Ele usa a autoridade do nome de Jesus. Olha aí. Então a águia, aí os filhotes nascem. Bom, pelos estudos, pelas pesquisas, parece que a águia, que é tão sábia, tão esperta, né, que voa tão alto, mas os filhotes parecem meio bobinhos, parecem, e eles demoram um tempinho maior que outras aves a dar o primeiro voo. Mas a mamãe águia fica de olho, porque ela quer que os filhos alcem voo, e que eles voem alto, porque são águias. Então eles estão demorando, ela fica de olho. Estão nascendo umas peninhas, as peninhas estão crescendo, você já ouviu falar? Ela vai com o bico dela, com a cabeça, empurrando para a beira do ninho, para a beira do penhasco, e pum, dá um empurrãozinho. Pastor, ela joga eles lá embaixo. Não, é só um incentivo. Você já viu quantas pessoas não têm iniciativa na vida, irmãos? Porque foram tão super protegidas. Tem pais que não deixam filhos literalmente saírem de casa para quase nada. Meu filho não pode pegar um ônibus. Meu filho não pode ir em tal lugar. Meu filho não pode. O filho está com 20 anos, o pai está levando de carro na faculdade. Está certo isso? Tá, pastora. Para dar uma carona numa oportunidade, tranquilo. Mas deixar de trabalhar para ter o compromisso, para não deixar o filho, pelo amor de Deus, irmão. Tem pecador que o filho fez 18 anos, botou a chave do carro, mandou tirar a carteira e a habilitação, botou a chave na mão dele. Ou seja, vai em frente, meu filho. Cristão tem que tomar atitude, irmãos. Cristão tem que ter iniciativa, meu irmão. Superproteção também atrapalha. Literalmente atrapalha. Pode atrofiar o caráter de um ser humano. Então a águia, ela tem essa característica. Ela põe o filhote para voar, mas olha só, se ele não consegue, dizem os estudos, se ele não estou seguindo vídeo, nada, se o passarinho, se a águia filhote não conseguir, ela não conseguiu alçar voo, ou seja, em vez de descer, ela não conseguiu subir, a águia ela fica de olho, ela dá um voo tão rápido, pá, ela vai por baixo e segura ele. E leva ele de volta para o ninho, até a próxima oportunidade.
estou dizendo para você jogar seu filho no mundo. Eu estou dizendo para você assumir que é filho de Deus. Então, se você tem um projeto, um plano, coloca diante de Deus para a tua vida avançar. Não fique preso, atrofiado no medo, no pânico. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O cristão que leva uma vida espiritual ativa, irmãos, ele não deixa o diabo brincar com ele. Ele não perde oportunidades. Ele tem a visão que Deus dá. Ele não fica com os olhos presos num diagnóstico. Ele fica com os olhos em Jesus. Ele não prende o seu coração no medo. Seu coração é livre, porque ele sabe que está lá no alto. O voo é mais alto. É ficar juntinho de Deus. Para concluir, vamos voltar lá em Êxodo, capítulo 19. Vamos lá? Bom, então, ainda no versículo 4, tá? Eu gostaria de estender, mas não dá. Até o tempo não. Mas vamos lá. Versículo 4 ainda. Então vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Olha só. Então Deus está dizendo, eu trouxe vocês a mim. Sobre a águia, irmãos, tem uma outra coisa muito linda, que está lá no livro de Isaías. Para a gente concluir a leitura, que nós fomos até o 10, deixa novamente marcadinho, e vai no livro de Isaías, no capítulo 40. Livro de Isaías, capítulo 40. Lê comigo o versículo 31, que é o último desse capítulo. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Quem lê comigo? Vamos lá, igreja. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Subir e caminhar. Subir e caminhar. O que significa isso? Chegar perto de Deus e não parar. Nunca retroceder. Todos os irmãos aqui já leram o Espírito Santo dizendo em Hebreus, mas o justo viverá da fé. Quem já leu isso? Está lá na carta aos Hebreus, não vamos mexer agora, porque o capítulo 10, versículo 38 diz exatamente isso. Quem quer anotar? Mas o justo viverá da fé. Viver da fé, irmãos, é exatamente dar esse voo alto, ou seja, chegar perto de Deus. Chegar em oração, irmãos, e não duvidar que Deus está te ouvindo. Por quê? Porque desde o momento que você aceitou Jesus, o seu nome foi registrado no céu e você passou a ser filho, filha de Deus. Então você não é um anônimo no céu. Você é um filho, uma filha de Deus. O cristão se prepara para orar. Ele vai à presença de Deus, que é soberano e Senhor de tudo, mas é o seu Pai. Muitos cristãos falham nisso, irmãos. Não sobem. Volto a dizer, muitos cristãos, com más notícias, com pressões, com as lutas da vida, descem, correm para o medo, para as cavernas, né, como Elias fez, né? A caverna do medo, do desespero, da angústia, da depressão. Não, irmãos. Os que esperam no Senhor, você espera na palavra, você espera na certeza de que Deus está trabalhando na sua vida. Você não brinca de evangelho, você aceitou Jesus, tem a consciência que o sangue de Jesus te lavou dos pecados, você leva a palavra a sério e você ora. Então você precisa crer que Deus te ouviu e está te ouvindo e trabalhando na tua vida, porque você é filho, você é filha. Muitos cristãos perdem isso, irmãos. Isso é uma questão de fé. O que é fé? Uma convicção, uma certeza. Se você orou, não retire a sua oração. Por mais que você pense, porque o diabo tenta enganar. Satanás, ele é tão bandido, irmãos, que ele tem tantas armas e tantas munições, que ele é capaz de chegar, não só para um novo convertido, e soprar no pensamento. Está vendo? Não está acontecendo nada.
Ó, você fez exame, deu tudo de novo. Ah lá, teu filho não toma jeito. Ó, você está orando, não acontece nada. Sabe por quê, irmãos? Por causa da dúvida. A dúvida é um alimento tenebroso para Satanás. Se ele perceber que o cristão tem dúvida, mas ele vai fomentar aquele problema mesmo. Ele vai ficar ali atormentando a cabeça. O cristão tem que ser firme na palavra. Palavra no coração, palavra na mente, meu irmão. Não retroceder, é subir. A águia não desce, irmão. Ela desce para atacar a presa, vai lá. Ela vence. Mas ela só sobe. A águia, volta a dizer, não gosta de lugares baixos. A águia tem visão longa, visão à distância. A águia não tem medo das turbulências. A águia só faz voos altos. Ou seja, é na presença de Deus que você vence os problemas. É na oração que você literalmente se livra de problemas. Aí, para terminar, então, ele diz, caminharão e não se fatigarão. O cristão que alimenta a sua fé, irmãos, ele não cai no erro de muitos outros cristãos, que quando passam lutas e conseguem se arrastar e vencer aquilo, depois ficam lamentando, puxa, por que Deus permitiu passar por isso? Poxa vida, por que isso aconteceu comigo? Ou seja, estão sempre presos àqueles problemas. Nós temos que aprender a viver cada dia, irmãos. Então, essa é uma visão sobre a águia que é espetacular. Agora nós vamos voltar à leitura para concluir essa parte de Êxodo 19. Vamos lá? Sobre a santificação. Então, agora, versículo 5 e versículo 6. Vamos juntos? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que eu digo aqui? Deus não confunde o seu povo. Deus não confunde o seu povo, irmãos. A onisciência de Deus é dele. Onisciência, o único que tem ciência de tudo é dele. Ele não confunde as pessoas. Ele não confunde João com João e Maria com Maria. Ele não confunde. Ele sabe quem é filho, ele sabe quem o leva a sério, ele sabe quem acende a sua lâmpada, quem mantém sua lâmpada acesa, ele sabe quem é fiel a ele, ele sabe tudo a nosso respeito. O salmista Davi foi fantástico. No Salmo 139, é um salmo que tem que estar vivo no coração de todo cristão. O salmista Davi disse, de longe entendes o meu pensamento. Ou seja, não me preocupo, porque eu sei que o Senhor me conhece. Não me confunde com ninguém. Fantástico, não? E o versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal, sacerdotes de Deus, irmão. Ou seja, podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora, qualquer momento. Isso é fantástico. Irmãos, às vezes o cristão é negligente, irmãos. Se para o cristão a oração é uma obrigação, pode ter certeza que ele não tem visão de águia não, mesmo. A águia gosta de lugares altos. O verdadeiro cristão, ele gosta da oração. Ele gosta de estar junto de Deus. Ele gosta de conversar com Deus, de ter Deus como seu pai, seu amigo, seu confidente. Ele conta tudo para o Pai. Ele tem prazer em ouvir a palavra, porque ele sabe que ouve a Deus. Muito cristão não tem visão de águia. Se orar é um fardo, não. A águia gosta de lugares altos. Os lugares altos representam a presença de Deus. Para concluir, Provérbios, capítulo 15, versículo 14. O que na Bíblia representa os lugares altos e os lugares baixos? Vamos lá? Provérbios, capítulo 15, versículo 24, livro de Provérbios. Então vamos aqui aos significados dos lugares altos e dos lugares baixos. Por que a Bíblia gosta, por que a águia, acho que é o cansaço. Por que a águia gosta de lugares altos? O que isso representa? É lindo demais. Quem lê comigo, gente? Vamos lá, gente. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno, que está onde? Está vendo, irmãos? Então o cristão tem que ser águia de verdade, né, irmãos? Sim ou não?
Cristão tem que ser águia, meu irmão. Para que para baixo? Para que angústia e depressão se sabe que a fé vai embora e pode ser atacado pelo inferno a qualquer momento, porque não resiste, porque não está juntinho de Deus. Vamos lá, gente. Quando eu digo atacados, é um mau pensamento, um medo, não é? Uma angústia. Então, olha só, para o sábio, o caminho da vida é para cima. É a oração, meu irmão. É confiar na palavra de Deus, não duvidar. Irmãos, um erro grave é o cristão que acostuma com versículos e já não sente a palavra queimar no seu coração, lhe dá aquela alegria. Diz assim, poxa, isso aqui é direito meu, ou isso aqui o Pai fala comigo. Tem aquela alegria, irmão, de viver no mundo espiritual, de desfrutar da paternidade de Deus, de assumir as asas do Altíssimo. Então, para o sábio, o caminho da vida é para cima. Ou seja, levanta, meu irmão, se levante para orar. Não se entregue aos problemas. Nunca haverá um problema que seja maior que o poder que Deus te dá para vencer. Se de todo você não conseguir, Jesus toma a tua luta, a tua batalha. Não é isso que ele diz? Não temas que eu sou contigo, não se assome, eu sou o seu Deus. Então, o caminho da vida é para cima, isso é dos sábios. Para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Amém, igreja? Então vamos no cristão águia, curve a sua fronte diante de Deus, em nome de Jesus, para dizer, Pai, muito obrigado. Senhor, nós agradecemos, que coisa linda, Senhor, que coisa tremenda, Pai, sabendo que o Senhor é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então o Senhor hoje fala conosco, no mesmo amor, no mesmo zelo, no mesmo cuidado. Pai, muito obrigada. Nosso Deus, agradecemos, Pai. O Senhor nos tirou da cegueira espiritual que domina o mundo. O Senhor nos deu a Jesus Cristo, Pai. E Jesus deu a vida por nós, nos elevando ao mais alto preço, mais alto valor. Senhor, como poderíamos negligenciar a qualidade de filhos que o Senhor nos deu? O lugar e a posição de filhos de Deus. E Pai, por fim, o Senhor usou hoje para conosco a figura da águia, para dizer, eu tomei vocês do Egito. Sabemos que o Egito representa o mundo. E eu vos trouxe a mim sobre asas de águia. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos pelos teus cuidados, pela tua bênção, pelas palavras maravilhosas, Senhor, pois a tua palavra é viva e eficaz. Nosso Deus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus.